Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Militão Ricardo e hoje nós vamos falar sobre o som na comunicação. Primeira coisa que a gente tem que saber é que o som é um fenômeno físico. São pulsos de energia que percorrem o ar. As ondas sonoras podem ser medidas segundo a física. Nós podemos então fazer diversas medições, né, e observar as características dessas ondas sonoras, assim como elas vão se deslocando, né, dentro de um determinado espaço de tempo. Nós vamos verificar que essas ondas elas têm um comprimento de onda e elas têm uma amplitude. E isso é importante para a gente. Por quê? Aqui nós vamos observar nesse gráfico que nós temos diferentes frequências de ondas. Além do comprimento da onda, além da amplitude, nós temos a questão da frequência. Por que isso é importante para a gente? As ondas que têm uma frequência maior, ou seja, que se movimentam, que oscilam mais rapidamente, são as frequências agudas. Já as frequências mais graves, elas têm uma oscilação mais lenta, elas oscilam menos. Isso é muito importante porque isso vai implicar depois em questões como, por exemplo, a equalização do som. É bom deixar claro para vocês que não são ondas como a gente estava vendo naquele desenho anterior, mas sim são pulsos de ar mais comprimido e menos comprimido. Então a gente tem compressão e rarefação do ar e é assim que o som se transmite através do ar. Bom, como nós, seres humanos, percebemos o som? E como nós produzimos som? Muito bem, nós temos então o aparelho fonador, né, as nossas cordas vocais, a nossa boca, a garganta, a própria cabeça e o peito são os recursos que o ser humano utiliza para criar som e para falar, né, para ser escutado. Ao mesmo tempo, nós temos o aparelho auditivo, né, que nos proporciona o sentido da audição, ou seja, nos proporciona a possibilidade de captar as ondas sonoras que existem no ambiente à nossa volta e decodificar esses sons no cérebro. Esse é um processo bastante complexo, né, que a maioria dos seres humanos tem. Né? O som entra pelo ouvido, bate nessa membrana do tímpano, essa membrana faz vibrar uns minúsculos ossos que depois vão encostar na cóclea, essas vibrações vão seguir até o nervo auditivo. Esse nervo auditivo vai transmitir para uma determinada área do cérebro que então vai decodificar e é assim que a gente percebe os sons à nossa volta. Falando nos sons à nossa volta, então é bom a gente agora perceber que nós vivemos imersos num oceano de sons. Da mesma forma que nós abrimos os olhos e percebemos todo um mundo de formas, de volumes, de cores, de movimento à nossa volta, o som faz parte, e uma parte muito importante desse mundo. Nós vivemos, lembrem-se, imersos num universo sonoro, num oceano de sons, de vozes, de ruídos, de música. E aí, então, a gente tem que chamar atenção para o fato que o som é muito importante na comunicação humana, por várias razões. Em primeiro lugar, o som nos transmite, nos traz diversas informações sobre o que está acontecendo à nossa volta. Os ruídos nos dizem muita coisa. Quantas vezes a gente escuta uma freada num carro e a gente até já se segura assim, que a gente fica esperando, será que vai bater? Porque a gente não está enxergando, mas a gente já conhece o ruído do pneu deslizando
de uma roda travada deslizando no asfalto e sabe que há um carro freando, né? Isso, obviamente, envolve uma questão de aprendizagem, que vai acontecendo no ser humano a partir do momento que ele nasce, vai crescendo, né? Mas a gente escuta ruído. Quando a gente escuta um avião passando, escuta aquele barulho, um avião a hélice, um avião movido a turbina, né? Uma série de coisas. Quando toca uma campainha, alguém está batendo na porta, tem alguém na porta da minha casa querendo entrar, querendo falar comigo. Quando toca o telefone, aquele ruído do telefone, alguém está querendo falar comigo. Da mesma forma, o ser humano tem uma capacidade limitada, é verdade, mas de perceber a direção de onde vem um som. Os sons mais graves são mais difíceis de se perceber de onde vem. Os mais agudos são mais fáceis, né? Depende também do ambiente onde nós estamos. Se é um ambiente que reflete mais o som, ele vai refletir de diversas direções, vai nos atrapalhar. Se ele é um ambiente com menos reflexão do som, vai facilitar essa percepção. Olha um outro exemplo. Dependendo do sotaque da pessoa, quando nós estamos conversando na nossa língua mãe, que nós temos conhecimento, a gente percebe que, essa pessoa não é desta cidade, essa pessoa não é desse estado, porque ela tem uma modulação diferente da fala. Isto é uma informação. Outra coisa muito importante é que o som também O som nos indica o nível de emoção que o ser humano tem naquele momento. O som, gente, é subjetivo. A gente não vê o som, mas ele informa muita coisa pra gente. Como, por exemplo, se a gente fala, que prazer em vê-lo. Ou se a gente fala, que prazer em vê-lo. A frase foi absolutamente a mesma, mas a modulação da voz informou emoções completamente diferentes, né? Então nós temos aí, o som é subjetivo, o som sugere muitas coisas e nós montamos a imagem na nossa cabeça. O som traduz emoção, o som nos envolve completamente. Às vezes a gente ouve um som, algo que aconteceu atrás da gente, e a gente se vira para enxergar o que acontece, porque a nossa visão só contempla um ângulo de 270 graus, ao passo que a audição contempla 360 graus. E o som está ligado a diversas informações da cultura, como eu já disse, o sotaque, a música, uma série de eventos estão ligados, né, são registrados como os valores culturais. A nossa fala, então, configura um texto. Estamos falando agora, então, de semiótica. Mas o que eu quero dizer, com aqueles exemplos que eu dei das duas maneiras que se falou, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Ou seja, a mesma frase, o mesmo texto verbal, as mesmas palavras, foram faladas de maneira diferente. Ou seja, o texto não verbal, o texto sonoro, a modulação da fala era outra. Então, o resultado da compreensão desta mensagem vai depender de como o emissor desta mensagem organizou o texto verbal e não verbal. Que palavras ele utilizou, com que entonação ele pronunciou estas palavras. Muda completamente o significado desta mensagem. Então é isso, gente. Nesse curso de produção de áudio para multimídia, para trilha sonora, para audiovisual, nós vamos trabalhar então com estes elementos, os elementos da linguagem do som. Que elementos são esses? A voz humana, com todas essas nuances que ela pode produzir, a música, que é variadíssima, que é todo um universo sonoro. A música é a organização dos elementos sonoros. E o ruído, porque o ruído está presente no nosso dia a dia e, como eu já disse, ele nos traz diversas informações. Então, como nós vamos ver num outro vídeo mais adiante,
né? A trilha sonora de um filme, de um audiovisual, de um vídeo, de uma aplicação multimídia, de um game, ela trabalha com voz, música e ruído. E como que nós produzimos isso? Falando rapidamente, de uma forma resumida, né? A gravação ou o fonograma, né? O registro físico dessas ondas sonoras, eles são produzidos com diversos equipamentos, como os microfones, os gravadores. Hoje utilizamos computadores para gravar. Essa imagem aí mostra um gravador de rolo, equipamento analógico, utilizado até o início dos anos 90. E o lugar onde a gente trabalha é o estúdio de gravação. Aqui já vemos um estúdio com equipamento digital, com computadores, né? Um estúdio é um espaço com equipamento adequado, com gravadores, com processadores de áudio, com caixas acústicas apropriadas, com equipamentos de digitalização de áudio, de processamento. E também é um espaço que precisa de tratamento acústico. É um espaço que precisa, primeiro, de isolamento, o som de fora não pode entrar para atrapalhar a gravação, o som de dentro não pode sair para atrapalhar quem está fora, mas também lá dentro, a quantidade de reverberação, ou falando de uma forma simples, a quantidade de eco dentro daquela sala tem que ser calculada, tem que ser controlada. Isso nós vamos ver mais adiante também, em outro vídeo. E, finalmente, só para dar um resumo dessa história, o áudio é gravado, editado e depois mixado e masterizado em equipamentos como esse desta imagem aqui. É um editor muito simples aí de som, mas são equipamentos onde a gente tem uma interface visual que nos permite trabalhar junto com a audição para gravar, tratar, editar e depois produzir os fonogramas, produzir arquivos. Veremos em outro vídeo também como que a gente faz isso. Por hoje é isso que eu tinha para vocês, eu agradeço e até uma outra ocasião. Um abraço.